Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos. Eu sou a professora Priscila, eu sou formada em farmácia pela Universidade Estadual de Maringá, tenho pós-graduação na área de doenças infecciosas e parasitárias, mestrado e doutorado nessa área, e também pós-doutorado em patologia experimental pela UEL. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho de alguns princípios gerais da patogênese das doenças infecciosas e parasitárias, né? Então, a gente sabe que as doenças que mais matam no mundo, né, se a gente for pensar em questão de o grupo de doenças que mais mata, as doenças cardiovasculares estão em primeiro lugar, nós temos o câncer também, mas as doenças infecciosas e parasitárias estão entre as mais importantes e que mais causam morbidade, mortalidade no mundo também. E há uma tendência, né, nos últimos anos, de que essas doenças vão cada vez mais sendo mais importantes em número de mortes e número de casos de morbidade também. Há estudos estão indicando que existe uma tendência em que, alguns anos para frente, daqui a alguns anos, as doenças infecciosas e parasitárias comecem a matar mais do que as doenças cardiovasculares, né? E para a gente entender e conseguir melhor diagnosticar, melhor tratar, compreender como que é a dinâmica dessas doenças, é muito importante nós conhecermos a sua patogenia, a sua patogênese, né? Então, esse é mais ou menos o foco aqui dessa nossa conversa de hoje, né? Então, aqui, só para a gente situar, né, nós nos situarmos em o que é essa patogenia de uma doença, né? Quando a gente fala em qualquer tipo de doença, nós temos que pensar em três aspectos importantes que eu coloquei aqui como três pilares, né, da patologia de uma doença, do estudo de uma doença, da compreensão de uma doença, que são as causas, né, o porquê que aquela doença aconteceu, o que causou, como esse agente etiológico, essa causa, provocou aquelas alterações e aquelas manifestações, isso é o como, né? Que são os mecanismos ou a patogênese de uma doença. Isso vale para qualquer doença, não só as doenças infecciosas e parasitárias. E as manifestações, as alterações que acontecem nos tecidos, nos órgãos, né, as alterações bioquímicas, fisiológicas, que esse agente etiológico causa, ele vai provocar, então, os sintomas, que são as manifestações que a gente conhece. Então, olha só, se a gente olhar aqui nesse pequeno gráfico, nessa pequena figura, nós vamos ver que os sinais e sintomas, ou seja, aquilo que se manifesta da doença, ela é, na verdade, a manifestação da doença é, na verdade, um resultado de todo um processo que aconteceu antes, né? Então, o agente etiológico, os mecanismos que ele usou para causar essas alterações, as lesões que ele provocou, e as alterações funcionais, né, que provocou perda de função nos órgãos, nos tecidos, até que isso se manifeste em sinais e sintomas. Então, muitas vezes a gente fica aqui, ó, né, procurando, focado no diagnóstico, no tratamento, no prognóstico da doença, enquanto, na verdade, para isso aqui tudo depende de uma compreensão disso que aconteceu aqui antes, né? E muitas vezes a compreensão de toda essa dinâmica da doença aqui, ela é de suma importância para nós desenvolvermos técnicas melhores de diagnóstico, de tratamento, de prevenção e também compreender o prognóstico da doença, né? Então, esse é o nosso foco hoje dessa aula, dessa palestra aqui. Então, quando a gente fala de doenças infecciosas, né, doenças que são causadas por patógenos, né, por agentes, né, biológicos,
nós temos que pensar que todo o ambiente influencia na doença, né? Então, tanto o ambiente, pobreza, desnutrição, falta de saneamento, condições de moradia, contribuem, corroboram para o sucesso daquele patógeno em infectar o hospedeiro, se manter no hospedeiro e causar doença. Agora, também tem as questões, né, os fatores relacionados ao próprio hospedeiro. Então, hoje nós sabemos que muitas doenças infecciosas, elas têm aumentaram, né, aumentam de incidência, aumentam de prevalência em pessoas idosas, imunossuprimidas, pessoas que têm doenças crônicas, né, embora em países menos desenvolvidos, né, com condições de saneamento básico precário, com condições de tratamento de água, né, de distribuição de alimentos precária, essa incidência, prevalência, ocorrência de doenças infecciosas, ela não obedece idade, não obedece condições das pessoas. Então, quanto mais a condição do ambiente ela é mais precária, mais isso afeta uma maior quantidade de pessoas, de hospedeiros, né, em potencial. E isso também é influenciado pelos tratamentos disponíveis, as vacinas, né, o grau de imunização de uma população, né, a gente viu isso recentemente numa pandemia de Covid, o quanto que as vacinas são importantes, né, para certas doenças, para o controle, né, de muitas doenças infecto-contagiosas. Então, pensando nisso, a gente vai focar aqui em alguns aspectos que são do micro-organismo e também do hospedeiro, né? Então, quando a gente fala de micro-organismos, de patógenos, né, nós temos principalmente dois grupos de patógenos que são causadores, que são fontes de doenças infecciosas, que são agentes etiológicos, né, dentro daqueles três pilares, né, que eu mostrei no início, aqueles agentes causadores, os agentes etiológicos. Então, são os agentes patogênicos, que são não comensais, né? Então, existe uma diversidade de mecanismos de virulência nesses patógenos que fazem com que eles consigam invadir o hospedeiro, o organismo hospedeiro, se manter viáveis, né? Se evadir-se das defesas do hospedeiro, e causar doença, causar alterações que vão se manifestar na forma de sinais e sintomas, né? Esses agentes, eles não são encontrados na microbiota normal de pessoas saudáveis, então eles são essencialmente patogênicos, ou seja, a presença desses agentes no organismo de humano, no caso a gente está falando de doenças em humanos, né, é sinal de infecção, é diagnóstico de infecção. Então, nós temos uma variedade de fontes desses agentes patogênicos, tanto de pessoa para pessoa, de animais para pessoas, de insetos vetores que carregam esses patógenos, né? O próprio ambiente, através do ar, através de alimentos, de fontes, né, desses patógenos, e através de fômites. Fômites são objetos inertes que podem carregar patógenos, carregar micro-organismos, né? Então, esse grupo de patógenos, de agentes patogênicos, são essencialmente, a presença deles é essencialmente ligada, né, relacionada à infecção. Agora, a gente também tem um outro grupo de causadores, de agentes etiológicos de doenças infecto-contagiosas, de doenças infecciosas, né, que são provenientes do próprio hospedeiro, que são parte da nossa microbiota normal. Agora, quando que esses agentes vão causar doença, sendo que eles já convivem com o hospedeiro? Então, nós sabemos que nós temos 10 vezes mais células microbianas do que células humanas no nosso corpo. Então, a nossa população de células da nossa microbiota normal é maior do que as nossas próprias células, né? Agora, existe um equilíbrio.
né, é um equilíbrio entre esses micro-organismos e o hospedeiro. Eles vivem de uma forma harmônica até que esse equilíbrio é quebrado. Então, para que ocorra a doença, nesse caso, é necessário uma quebra, né, desse equilíbrio. E aí nós temos, por exemplo, a questão da imunidade, nós temos a questão da competição com micro-organismos patogênicos. Então, esses micro-organismos, eles também fornecem uma proteção contra os agentes patogênicos. No entanto, existem condições que podem desencadear uma quebra de equilíbrio. Por exemplo, quando uma pessoa toma um antibiótico de amplo espectro de ação, que elimina boa parte desse microbioma, e aí favorecendo, então, a superpopulação de um grupo específico, e esse inóculo aumenta muito e podendo, então, se tornar patogênico. Então, são situações específicas em que esse microbioma, apesar dele ser protetor, dele fazer uma barreira, né, ele pode também se tornar fonte de doença infecciosa. Então, pensando nisso, né, para que uma infecção aconteça, para que uma doença infecciosa se manifeste, aí é bom entender também que infecção é a presença do micro-organismo, de um micro-organismo patogênico, que normalmente não está no hospedeiro, a presença desse micro-organismo é sinal de infecção. No entanto, a doença infecciosa somente acontece quando essa presença desse micro-organismo ou desse patógeno, pode ser um verme também, né, um euminto, né, a presença desse patógeno, ela causa uma disfunção, um desequilíbrio bioquímico funcional e provoca alterações com manifestação de sinais e sintomas. Então, aí eu tenho a doença infecciosa. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter duas condições que são condições essenciais para que uma infecção aconteça. A quebra das nossas barreiras naturais, né, perda ou defeitos, né, então, condições prévias do hospedeiro, e as condições relativas inerentes ao micro-organismo, ou seja, a capacidade de penetração, de manutenção dentro do organismo hospedeiro. Isso depende do inóculo, depende da virulência, né, dos mecanismos virulentos do patógeno, e também da sua capacidade de evadir-se das defesas. Então, essas condições, né, esse casamento entre as condições prévias favoráveis do hospedeiro com os mecanismos de virulência do patógeno levam, então, à ocorrência da infecção e muitas vezes da doença infecciosa, da manifestação dessa infecção. Então, só dividindo aqui, a diferença entre virulência e patogenicidade também é uma coisa importante de nós colocarmos aqui, que virulência, quando a gente fala em mecanismo de virulência, eu estou falando da capacidade do micro-organismo de invadir e sobreviver no hospedeiro. E a patogenicidade é a capacidade dele causar doença. Apesar de serem muito próximas essas definições, na verdade, tem uma diferença aí e elas se complementam, né? Um organismo, um patógeno que ele é virulento, ele pode ser patogênico. Mas nem sempre ele é virulento e patogênico, ele pode causar infecção e não causar doença, não provocar manifestações, né? Então, tem infecções chamadas assintomáticas ou subclínicas, né? Então, com base nesse princípio, né, de interação entre patógeno e hospedeiro, a gente vai falar de alguns aspectos aqui, eu vou falar de alguns aspectos para vocês, relacionados a entrada do patógeno, as vias de transmissão e as portas de entrada, né, como ele invade e se estabelece no hospedeiro, e alguns princípios, alguns princípios, alguns exemplos relacionados
patogenicidade, a virulência desses patógenos, tá? Então, os organismos, esses patógenos são liberados de um hospedeiro para o ambiente, né, através de tosse, espirro, através de secreções, né, por exemplo, no contato sexual, através de micção, defecação, insetos, fômites, vetores. Então, isso tudo são fontes, né, de micro-organismos, fontes de patógenos, né? E como é que então, como é que eles são transmitidos para outro hospedeiro? Como é que ele passa, já que eles são patógenos, né? A maioria das doenças infecto-contagiosas, das doenças infecciosas e parasitárias também, elas são transmitidas de um hospedeiro para outro, né? Quando a gente fala em patógenos, já que eles são essencialmente patógenos, eles necessitam de um hospedeiro para sobreviver, eles são transmitidos de um hospedeiro para outro. Então, nessa transmissão, nessa passagem de um hospedeiro para outro, eu posso ter um período de transmissão que pode ser curto ou pode ser longo. Então, alguns vírus, por exemplo, respiratórios, têm uma fase de transmissão, tem um período em que ele é transmitido, né? Que geralmente coincide ali com a fase de sintomas, mas tem alguns vírus que causam infecções respiratórias que mesmo na fase assintomática, ainda onde a infecção está subclínica ali, né, não está manifesta, a pessoa já está eliminando esse vírus no ambiente e está causando infecção. Então, todas essas condições, se esse micro-organismo ele é transmitido por curtos, longos períodos, se tem portador assintomático ou não, isso é importante nós conhecermos, entendermos, né, numa doença infecciosa, porque isso faz parte de medidas, isso vai trazer compreensão para poder elaborar, para a gente poder elaborar medidas de prevenção, medidas de cuidado, né, é um exemplo muito claro, né, o que a gente teve na pandemia de Covid. Então, nessa questão de curtos períodos, longos períodos, isso é importante para a gente compreender a transmissão da doença, como que ela transmite, como nós fazemos prevenção, como nós fazemos cuidados para evitar essa transmissão. Então, nós também temos a questão do tempo que o patógeno fica no ambiente. Então, uma coisa é o hospedeiro liberar esse patógeno para o ambiente, e ele ser transmitido para outra pessoa, e outra coisa é alguns patógenos que podem permanecer por longos tempos, longos períodos no ambiente. Então, isso a gente tem patógenos de alta ou baixa resistência no ambiente, alta ou baixa infectividade, né? Então, todos esses princípios, todas esses pontos são de extrema importância, o conhecimento deles para a gente ter uma compreensão de como a doença acontece, de como é a história natural de uma doença, e isso interfere muito, fornece informações para nós fazermos medidas adequadas, né, propormos medidas adequadas de prevenção e controle. Então, exemplo, né, como exemplo de infectividade fora do hospedeiro, nós tivemos recentemente, né, uma pandemia aí da Covid, né, o vírus SARS-CoV-2, alguns estudos mostraram que ele pode ficar viável em superfícies de plástico e aço inoxidável por até 72 horas, ou seja, em ambiente inerte, né, sem umidade, sem condições, mas ele sobrevive no papelão por 24 horas, no cobre por 4 horas, então várias superfícies foram testadas e chegaram aqui nesse contexto. Então, quando você pega numa maçaneta, onde uma pessoa, né, que é de aço inoxidável, uma pessoa que estava né, espirrou na mão e colocou a mão na maçaneta, você pode encostar naquela maçaneta e ter vírus viável ali. E você, de repente, coça, né, o seu nariz, a sua boca, e você pode transmitir esse vírus, você pode, então, infectar as suas vias aéreas com esse vírus através da sua mão. Então, isso através desse conhecimento, né, foram propostas medidas, né, lavar a mão, as pessoas que estavam infectadas ficarem em isolamento para evitar espalhar vírus. Então, esse conhecimento
ambiente e de como o patógeno se comporta no ambiente é também um fator importante na patogenia, na história natural, no contexto de uma doença infecciosa e parasitária, né? Então, existem outros exemplos, por exemplo, o vírus HIV. Né? A gente sempre fala que o HIV é um vírus que se transmite por sangue, por secreções sexuais, né, por contato sexual e através de compartilhamento de agulhas. Por quê? Sabe-se que o contato, né, físico não transmite HIV. Ele tem uma baixa permanência no ambiente, ele sobrevive muito pouco tempo no ambiente. Então, em superfícies inertes, o vírus HIV, ele vai morrer muito rápido, ele vai ficar inviável muito rápido. Agora, já é o contrário com o vírus HBV, que é o vírus da hepatite B. Ele é um vírus que tem um tempo de permanência no ambiente e é viável, né, ele permanece viável num ambiente, numa superfície inerte, mesmo sem estar hidratada, sem estar com ressecação, mesmo em ambiente seco, ele fica por bastante tempo, né? Então, o que acontece? Vírus HBV, vírus da hepatite, é mais fácil ser transmitido por instrumento de dentista, por instrumento de manicure, né? Porque o vírus fica viável nessa superfície, mesmo sem umidade, mesmo ressecado, né? Mesmo em superfície seca, ele permanece por bastante tempo. Isso já não acontece com HIV. Um outro exemplo também é a Mycobacterium tuberculosis, né? É uma bactéria que tem baixa patogenicidade, precisa de um inóculo grande para causar infecção, precisa de uma condição mais favorável do hospedeiro, porém, em ambientes fechados, com aglomeração de pessoas, se torna, então, muito mais fácil a transmissão e a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Já no ambiente aberto, com ventilação, principalmente com incidência de luz solar, porque a radiação ultravioleta do sol mata, inativa essa bactéria, você já diminui bastante a chance da infecção acontecer. Né? Então, esses são alguns exemplos dessa questão. Isso também vale na transmissão por fômites, né? E fômites, como eu falei, são objetos inertes que podem carregar micro-organismos, e isso é muito importante também no ambiente hospitalar. Então, onde fica lá um estetoscópio, um termômetro, o próprio lençol, toalha. Então, isso tudo. Todos esses materiais precisam ser trocados de paciente para paciente, higienizados, esterilizados, porque transmitem, carregam, né, micro-organismos. Na questão da via respiratória, né, quando a gente fala em entrada de micro-organismos, uma outra questão também nos micro-organismos que são transmitidos pela via respiratória, tem a questão das gotículas e dos aerossóis, né? Então, o que é isso, né? O que é essa questão aí de gotículas e aerossóis? As gotículas são partículas que nós eliminamos quando nós falamos, tossimos, né? E elas têm um tamanho maior, né? Tem gotículas de saliva, de água, e elas têm de 5 a 10 micra, e como elas são maiores e mais pesadas, elas tendem a se depositar em superfícies. Então, é aí que acontece a transmissão por contato. Então, você colocar a mão no objeto e levar a mão até a boca e o nariz. Agora, os aerossóis, eles conseguem se dispersar, né, por uma área maior, chegando em um ambiente mais amplo, porque são mais leves, menores, né? Vírus como o da Covid, como o da influenza, né? Bactérias que são muito pequenas, como o micoplasma, como o Mycobacterium tuberculosis mesmos, conseguem ser disperso nesses aerossóis. Então, dias que tem períodos, né, que tem a umidade do ar muito baixa, está muito seco, essas partículas de poeira, né, e os aerossóis que se dispersam, eles carregam micro-organismos. Então, isso também é um dos fatores levados em consideração quando a gente fala em transmissão
né, de doenças pela via respiratória. Tá? E uma vez, então, que esses micro-organismos são liberados, né, a partir de um hospedeiro, contaminam o ambiente e entram em contato com um novo hospedeiro, esse novo hospedeiro, ele vai se infectar, né, esse micro-organismo vai entrar nesse organismo hospedeiro, nesse novo hospedeiro, através de algumas vias de penetração. Então, nós temos o nosso sistema imune inato, né, as nossas barreiras naturais, que incluem todos os revestimentos internos e externos. Então, a nossa pele, né, o trato respiratório, né, a mucosa do trato respiratório, o revestimento da mucosa do trato gastrointestinal, o trato urogenital, a própria placenta, né, são barreiras, são proteções naturais do nosso sistema imune inato que fornecem uma certa barreira mesmo, a proteção para a entrada desses micro-organismos. Então, como é que acontece essa infecção, né? O que precisa acontecer para que esse micro-organismo que está no ambiente ou que está em outro hospedeiro possa entrar no novo hospedeiro e ali conseguir sobreviver e aí causar, né, a infecção e se proliferar e se manter ali. Então, essas questões, nós vamos, então, eu vou também falar alguns exemplos a partir de agora dessas 4, né, principais vias aqui de infecção, né, que é a pele, a via respiratória, o trato gastrointestinal e o trato urogenital, e uma quinta situação seria, né, bastante específica das gestantes, que é a via transplacentária, também tem a questão da amamentação, né, que são portas de entrada de mãe para filho. Além dessas, nós temos as infecções zoonóticas, que são transmitidas de animais para humanos, né? Então, além dos patógenos que são transmitidos de pessoa para pessoa, né? Pessoa, ambiente, pessoa, ou pessoa direto, né, por contato direto, tem as infecções zoonóticas, em que o patógeno precisa passar, ou passa por um hospedeiro animal, ou tem um hospedeiro animal, né, intermediário ali, que transmite essa doença para os humanos. Então, através de picadas, mordidas, né, os vetores invertebrados, ou até mesmo por consumo de produtos animais, né? Então, essas são as principais vias, né, de penetração, de infecção dos patógenos no hospedeiro. Então, havia a entrada pela pele, né? Nós temos uma barreira mecânica, que é a pele, além da queratina, né, da proteção do epitélio escamoso estratificado, né, que é um epitélio bastante, né, resistente, nós também temos um pH, nós temos a produção de ácidos graxos, de substâncias ali que são liberadas, né, nesse epitélio, defensinas, que são tóxicos para as bactérias. E, além disso, nós também temos a microbiota da nossa pele, que protege contra certos micro-organismos patogênicos, né? Então, para que aconteça uma infecção através da porta de entrada, onde a porta de entrada seja, né, o epitélio, seja a pele, na maioria dos casos, eu preciso ter uma quebra de barreira. Então, uma escoriação, mordida, picada, inoculação, né? Queimaduras, úlceras de pressão, onde a barreira natural da pele ela é quebrada previamente, e isso fornece, então, uma porta de entrada para esses patógenos. Então, são infecções que necessitam, né, são patógenos que necessitam de uma abertura, de uma brecha para poder penetrar. Então, por exemplo, a entrada do Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, ela é facilitada pela picada do bicho barbeiro, mas não é a picada que transmite, sim as fezes do bicho barbeiro. Mas ali nas fezes do animal, do hospedeiro invertebrado, quando você coça e você espalha ali os micro-organismos, você tem uma porta de entrada e você acaba inoculando aquele micro-organismo através da coceira,
né, na picada que ele deixou. Então, precisou de uma porta de entrada para aquele patógeno, né, conseguir penetrar. Agora, em questão assim de hospital, isso é muito fácil, né? O hospital, o paciente está frequentemente com as suas barreiras, né, protetoras abertas, né, com catéteres, com sondas, inclusive com os acidentes com agulhas em profissionais de saúde também é uma porta de entrada comum, né, de infecções para esse tipo de profissional. Agora, existem certos patógenos que têm capacidade de ele mesmo quebrar a barreira da pele e penetrar sozinho, sem que haja antes uma quebra de barreira, que é o caso por exemplo, da larva do Schistosoma mansoni. A própria larva, né, que é a cercária, ela libera enzimas e ela consegue, né, fazer uma abertura na barreira, na pele, e penetrar pela pele do hospedeiro, enquanto nada ali, enquanto mergulha numa água contendo larva de Schistosoma mansoni. Então, isso é um caso bem específico em que o patógeno, né, o agente infeccioso, ele tem mecanismos de virulência que permitem a sua penetração e ruptura da barreira da pele. E também tem os fungos que acometem o extrato córneo da pele sem penetrar, e ali é o local onde eles se disseminam e causam a infecção. Além disso, nós temos também o trato respiratório, né? Uma segunda porta de entrada é o trato respiratório. Nesse caso, nós também temos algumas defesas, a barreira mucociliar, que remove partículas acima de 5 micra, né? Agora, quando o tamanho das partículas é menor, né, menor que 5 micra, e elas conseguem alcançar as vias aéreas inferiores, elas são fagocitadas por leucócitos nos alvéolos. Então, os próprios macrófagos alveolares fazem a primeira linha de defesa ali e impedem a entrada desses micro-organismos. Agora, existem micro-organismos, né, que conseguem vencer essas barreiras. Então, nesse caso, são fatores de virulência de patógenos que usam essa porta de entrada, além do tamanho do inóculo, o escape à fagocitose, a capacidade de aderir, de se fixar em células do epitélio, né, invadir células do epitélio. Isso nós vemos alguns casos, então, alguns exemplos, né, micro-organismos que conseguem escapar à fagocitose, né, lá dos alvéolos, né, dos macrófagos alveolares. A Mycobacterium tuberculosis, por exemplo, ela tem mecanismos de escape à fagocitose, onde quando o macrófago fagocita, engloba essa bactéria e mantém ela dentro do fagossomo, ela possui enzimas que impedem a ligação do fagossoma com o lisossoma, impedindo essa fusão e a ação das enzimas lisossômicas que seriam destruidoras para essa bactéria. Isso também acontece com a leishmania, é um mecanismo muito importante de virulência desses patógenos. Eles conseguem quebrar essa barreira alveolar, né? Então, eles são pequenos, eles passam através do muco e dos cílios aqui do epitélio respiratório, chegando nos alvéolos, eles são fagocitados, mas eles conseguem se manter viáveis dentro do macrófago, tá? A listéria, por exemplo, é uma bactéria que libera enzimas que causam lise da membrana do fagossomo. Ela escapa, ela se liberta, né, do vacúolo, né, do fagossomo após ser fagocitada. Então, isso também são mecanismos de virulência do patógeno que fazem com que ele tenha essa capacidade de infectar e causar doença. Outro exemplo de fator de virulência, nesse caso da via respiratória, né, são as proteínas de ligação, né? Alguns vírus têm capacidade de se ligar em proteínas, né, das células epiteliais e ali invadir essas células e causar doença. O SARS-CoV-2, o influenza, né, o SARS-CoV-2, ele tem uma proteína chamada proteína Spark, que consegue se fixar, que se liga ao receptor da ACE2, né, o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 do epitélio respiratório,
e assim ele consegue penetrar nas células desse epitélio e causar infecção. Então, a aderência, né, ligação a proteínas do epitélio também é um mecanismo de virulência. A resistência à fagocitose, ou seja, ele não é fagocitado porque ele tem alguma proteção, isso é o caso das cápsulas, né? Por exemplo, o Streptopneumonia, o Streptococcus pneumonia, a Neisseria meningitidis, o Haemophilus influenza, são bactérias que têm um mecanismo de virulência que é a produção de cápsulas de polissacarídeo que impedem a fagocitose, né? E o próprio escape ao sistema imune, né? Por exemplo, recombinação frequente, variabilidade antigênica, isso é muito comum no influenza, por isso que a gente tem todo ano que tomar vacina para gripe, porque é um vírus que está constantemente sofrendo mutações e mudando suas características, e com isso ele escapa, né, aos anticorpos, ao sistema imune. Então, são também fatores de virulência, ou seja, são mecanismos que capacitam esses patógenos a invadir e a permanecer no organismo hospedeiro, né? No trato gastrointestinal, também semelhante, nós temos alguns mecanismos de virulência que são importantes. Então, para que um patógeno consiga, né, causar uma infecção intestinal ou entrar por essa via, ele tem que vencer, né, as barreiras do ácido do estômago, das enzimas pancreáticas. Então, essa capacidade de ser resistente, né, ao ácido do estômago, a essas enzimas, ao ambiente ali do trato gastrointestinal, é inerente ao patógeno do trato gastrointestinal, dessa via, né? A Shigella, por exemplo, é uma bactéria gram-negativa, que consegue aderir, que consegue se fixar ali no intestino, ela é resistente, né, ela atravessa, né, o trato gastrointestinal, e ela libera exotoxinas que destroem a barreira intestinal, a mucosa intestinal, e consegue penetrar. Então, o mecanismo de invasão da Shigella é por fixação e invasão local, então, através das fímbrias e da produção de exotoxinas. A questão do inóculo também. Alguns micro-organismos, eles são patogênicos apenas quando ele tem um inóculo grande, uma grande quantidade deles. Isso pode acontecer quando você tem uma quebra da microbiota normal, quando você tem uma destruição da sua microbiota normal, favorecendo que uma população de um micro-organismo prevaleça, né? Então, por exemplo, o Clostridium, ele compete com a microbiota, produz toxinas e induz a formação da colite pseudomembranosa pós-antibiótico terapia de largo espectro. O que significa isso? Uma pessoa que toma uma antibiótico terapia, né, que faz uso de um antibiótico para alguma infecção, principalmente por tempo prolongado, de antibióticos de largo espectro, vão causar um desequilíbrio da microbiota normal. E esse desequilíbrio favorece se essa pessoa entrar em contato com o Clostridium, e principalmente a questão do tamanho do inóculo, né? Então, o tamanho do inóculo ou a diminuição da microbiota vai favorecer a essa competição, favorecendo o Clostridium nessa competição e fazendo com que ele prevaleça, né, e cause, então, a colite pseudomembranosa. Então, isso é um exemplo também de mecanismos de virulência, né? No trato gastrointestinal também, a gente tem, bom, isso aqui eu já falei, a secreção ácida do estômago, o muco intestinal, enzimas pancreáticas, sais biliares, defensinas, né, das células epiteliais, a própria IgA secretora, as próprias células, né, que defendem, né, a nossa, que estão ali espalhados, né, as nossas, o tecido linfóide associado às mucosas, a nossa malte, que fica ali na superfície mucosa do trato gastrointestinal, também são barreiras que podem ser vencidas por mecanismos virulentos, mecanismos de virulência de patógenos. O Vibrio cholerae, por exemplo, tem capacidade de neutralizar o ácido do estômago e sobreviver,
né, vários vírus, né, são resistentes à inativação pelo ácido, pela bile, por enzimas, né, protozoários e eumintos que possuem ovos e cistos com revestimentos externos bem protetores, bem resistentes. Então, aqui um ovo de Ascaris mostrando as suas várias membranas, né, que conferem uma super resistência a esse ovo. Então, são mecanismos de virulência para o trato gastrointestinal. No trato urogenital, nós temos também o próprio mecanismo de micção que expulsa os micro-organismos da uretra, e isso é um fator que impede, né, os micro-organismos de alcançarem a bexiga. No entanto, a anatomia da uretra é um fator importante. Na mulher, ela só tem, em média, 5 centímetros, enquanto no homem, 20 centímetros, e é por isso que a gente explica, né, uma maior prevalência de infecções, infecções no trato urogenital em mulheres, né? Isso também está relacionado com fatores do micro-organismo, né, obstrução ou refluxo urinário, a produção de fímbrias, né, a presença de fímbrias em bactérias, né, podem favorecer a adesão ao epitélio da uretra, e essas bactérias resistirem ao fluxo urinário, né. Então, por exemplo, a Escherichia coli é um exemplo de bactérias que frequentemente causam infecção na bexiga, devido à presença de fímbrias. Então, essas fímbrias que conferem a capacidade de adesão são também mecanismos de virulência. Agora, quando existe uma condição prévia à obstrução ou refluxo urinário, as chances de acontecer infecção urogenital é muito grande, né? No homem, mesmo o homem tendo a uretra maior, e tendo uma susceptibilidade à infecção da uretra e da bexiga bem menor, por exemplo, se o homem tem uma hiperplasia prostática que comprime a uretra e causa dificuldade de passagem do fluxo de urina, ele vai ter um maior risco de ter infecção de bexiga também, né, de ter cistite devido a essa obstrução ou refluxo urinário. Então, são condições prévias relacionadas ao hospedeiro, associadas aos mecanismos do patógeno. Além disso, o trato urogenital, nós temos as ISTs, né? Nas ISTs e também a questão da mulher, né? Existe um mecanismo de defesa, que são os lactobacilos fermentadores de glicose, que reduzem o pH da vagina, do canal vaginal. Isso favorece muito a questão da proteção, porque impede vários patógenos de conseguirem sobreviver ali. Então, os patógenos, bactérias patogênicas, né, fungos, eles não sobrevivem nesse ambiente mais ácido, né, do canal vaginal. Agora, com o uso de antibióticos, por exemplo, né, que eliminam esses lactobacilos fermentadores, você tem um favorecimento do crescimento de fungos, né, de leveduras como a cândida, né. Então, a candidíase, ela é uma doença essencialmente oportunista, que se favorece de uma condição do hospedeiro, de desequilíbrio do hospedeiro para poder causar infecção, né. E as infecções sexualmente transmissíveis, elas têm como principal meio de transmissão o contato direto, né? E a presença de escoriações, de lesões prévias, o tamanho do inóculo, tudo isso também influencia na ocorrência dessas infecções. O HPV, por exemplo, ele, para infectar o canal vaginal, né, a mucosa, ou mesmo a parte externa da vulva, ou mesmo a glande do pênis, o períneo, ele tem uma preferência pelo tecido, pelo epitélio escamoso estratificado, mas ele tem uma necessidade de invadir as camadas basais do epitélio, as células lá da camada basal. Então, ele favorece muito a infecção pelo HPV, as pequenas escoriações, pequenas lesões prévias, uma inflamação prévia, né? Porque
microlacerações, microfissuras, permitem a entrada do vírus e a instalação da infecção mais facilmente. E, por fim, a transmissão vertical, né, que acontece pela placenta, pelo parto, pelo leite materno, né, a transmissão por vetores, no caso da dengue, né, das arboviroses, né, zika, chikungunya. Além disso, nós temos também outras doenças que estão transmitidas por vetores invertebrados, como carrapatos, ácaros, mosquitos, e as zoonoses, que são transmitidas de animais para humanos, como a raiva e a leptospirose. Muito bem, uma vez então que esses micro-organismos conseguem invadir, conseguem se estabelecer dentro, né, do hospedeiro, ele pode causar doença ali, localmente, ou se disseminar e ir para outros sítios. Nesse sentido, nós temos 3 principais vias, né, de disseminação, que é a via nervosa, que é através de nervos periféricos, né? A disseminação através dos nervos é menos comum, mas ela acontece. Então, por exemplo, aqui através o vírus da varicela zoster, da raiva, utilizam essa via de disseminação. Já outros patógenos utilizam ou a via linfática e a via sanguínea. Então, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, ele pode se disseminar, né, principalmente em indivíduos imunossuprimidos, imunocomprometidos, dentro de macrófagos que são carregados para os linfonodos, através de vasos linfáticos, e dali alcançam a via sanguínea, né, os vasos sanguíneos, e se disseminam para vários órgãos e tecidos, causando a tuberculose sistêmica, né, que é principalmente, que ocorre principalmente em indivíduos imunocomprometidos. E a maioria, né, dos micro-organismos tem como meio de disseminação, via de disseminação, o sangue, né, os vasos sanguíneos. E uma vez alcançando, então, os órgãos-alvo, né, os seus tecidos-alvo, né, eles podem causar dano celular direto, através de toxinas, ou indireto pela resposta imune. Então, alguns exemplos, né, de danos causados por micro-organismos. Então, aqui a gente já está falando de mecanismos de patogenicidade. Então, até a invasão e a permanência, a evasão, né, das defesas, nós estávamos falando de mecanismos de virulência. Agora, mecanismos de patogenicidade incluem mecanismos de causar doença. Como que esses patógenos causam doenças, provocam as manifestações, as alterações no tecido, no hospedeiro, no tecido-alvo. Então, o dano celular direto tem quando o patógeno invade a célula hospedeira ou causa morte celular direta, né? Então, por exemplo, o vírus, né? O vírus HPV, o vírus da herpes, ele invade a célula, se prolifera dentro da célula e causa lise da célula, morte da célula. E aí ele lesa o tecido através da invasão direta, da presença direta do vírus na célula hospedeira. E aí, logicamente, existe uma resposta do hospedeiro, geralmente irritativa, inflamatória, que também contribui para a manifestação. Então, aqui, por exemplo, uma lesão de herpes, né, labial, formando essas vesículas, né, com exudato inflamatório devido à lesão que o vírus causa diretamente nas células do epitélio. E aqui as verrugas causadas pelo HPV. Nesse caso aqui, a ação do HPV é citopático proliferativa, ele induz crescimento, proliferação celular e a formação dessas verrugas. Então, ação, dano celular direto. Já os danos indiretos por produtos microbianos incluem toxinas, né, por exemplo, na gangrena, né, por Clostridium, que é a necrose tecidual por toxinas, enzimas que degradam componentes teciduais, danos aos vasos sanguíneos. Então, alguns micro-organismos podem induzir uma lesão vascular
induzindo, então, a necrose isquêmica, porque uma vez que ele lesa o vaso, ele impede o fluxo sanguíneo e a chegada de nutrientes para o tecido, induzindo uma necrose indireta por dano vascular. Isso acontecia na COVID grave, né? Na época da COVID, um dos fatores patogênicos da fisiopatologia da COVID, que foram descobertos, que foram estudados ali, é que o vírus, quando se disseminava, ele podia induzir uma resposta inflamatória que lesava a parede dos vasos, provocando microtrombose disseminada, microtrombose nos capilares alveolares, nos capilares glomerulares, nos rins, né, no tecido, na região tubular renal, e isso provocando lesão renal aguda, aumentando a lesão pulmonar, causando miocardite, né, pequenos, né, infartos no miocárdio, tudo por lesão vascular que acaba induzindo, né, necrose isquêmica. Então, são danos indiretos dos micro-organismos. Agora, tem os danos indiretos da resposta inflamatória. Aqui, é muito importante a gente salientar que a resposta inflamatória, a resposta imune, ela é essencial para controlar a infecção, para controlar os patógenos e impedir, né, a destruição do hospedeiro. Muitas infecções, muitos patógenos conseguem chegar num ponto de equilíbrio em que ele se camufla da resposta inflamatória para conseguir sobreviver. Isso é o caso, por exemplo, da leishmania, do Trypanosoma cruzi, que fica ali em ninhos de amastigota, escondidos, camuflados da resposta imune, e conseguem sobreviver e ficam, transformam-se, né, transformam a doença numa reação inflamatória crônica, prolongada por anos, e ele mantém-se viável dentro do hospedeiro, do organismo hospedeiro, mesmo com a resposta imune. Então, esse mecanismo, essa interação patógeno-hospedeiro, ela é muito importante na patogênese de uma doença infecciosa. E muitas vezes, alguns patógenos induzem uma resposta inflamatória muito exacerbada. E o que acontece? A própria resposta inflamatória, ela é uma fonte de lesão, ela causa lesão. A nossa resposta inflamatória, a nossa resposta imune, ela, ao tentar destruir o agente da doença, o agente infeccioso, ela vai causar também lesão no próprio hospedeiro. Então, aí nós temos os danos da própria resposta inflamatória. Muitas doenças infecciosas e parasitárias têm como mecanismo patogênico, ou seja, mecanismo pelo qual aquelas manifestações acontecem, a resposta do hospedeiro. Então, por exemplo, a lesão tecidual induzida por neutrófilos é comum nas doenças, nas infecções supurativas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma figura mostrando a pele, né, a barreira da pele sendo aqui com uma lesão de continuidade, uma abertura aqui, bactérias Staphylococcus invadindo aqui o tecido, né, o tecido subcutâneo, e a resposta inflamatória com a migração de neutrófilos. O neutrófilo quando determinadas bactérias, determinados micro-organismos liberam uma quantidade muito grande de substâncias quimiotáticas para neutrófilos, são chamadas de bactérias piogênicas, bactérias produtoras de pus. O que acontece? A migração de neutrófilos para o tecido vai causar uma lesão tecidual intensa, porque o macrófago, quando ele começa a infiltrar o tecido para combater uma infecção, né, nesse caso aqui, o exemplo aqui é uma infecção estafilocócica na pele, né, pode ser, por exemplo, uma foliculite, um furúnculo, né, como aqui mostrando, uma foliculite, né, com um abscesso, essa infiltração maciça de neutrófilos vai liberar um monte de grânulos, né, com enzimas, com radicais livres, vai liberar as nets, né, que são as redes que esses macrófagos,
porque esses neutrófilos, liberam ali e causam, então, mais lesão tecidual. A própria degranulação dos neutrófilos, liberando um monte de enzimas, lesa o tecido, provocando, então, uma ulceração, uma necrose tecidual, que vai ficar preenchida por exudato purulento, que constitui o que a gente chama de abscesso, que é uma necrose, uma cavidade, né, neoformada por tecido que foi ali lesado, que sofreu necrose pela ação dos neutrófilos, né, da resposta inflamatória, com os próprios neutrófilos e restos celulares ali, formam, então, uma coleção de pus, né, circunscrita, que nós chamamos de abscesso, que é o que acontece nas infecções, por exemplo, de pele, né, as foliculites, né, a própria espinha, né, são exemplos desse tipo de infecção. Então, a resposta inflamatória causando lesão. Aqui, um abscesso purulento em pulmão, né, uma broncopneumonia, mostrando vários pontos, né, de coleção de pus, pequenos abscessos, microabscessos, provocados, então, por estáfilo, estrepto e outras bactérias gram-negativas que produzem muitos fatores quimiotáticos para neutrófilo. Então, o que é um abscesso? Microscopicamente falando, né, aqui é o pulmão, né, se a gente pegar um fragmento desse pulmão aqui, que está com esses microabscessos, e for olhar, fazer uma lâmina, nós vamos ver que aqui a gente tem alvéolos bastante permeados, cheios de sangue, né, devido à inflamação, e aqui uma área onde não tem mais alvéolos. Então, aqui o tecido pulmonar está viável ainda, e aqui nessa área o tecido pulmonar já sofreu necrose e formou uma massa de, né, uma inundação aqui de neutrófilos, uma infiltração massiva de neutrófilos nessa cavidade aqui, nessa região onde o tecido foi destruído, que constitui o abscesso, tá? Então, isso é um exemplo de lesão provocada pela própria infiltração leucocitária, pela própria resposta inflamatória. Aqui também, né, uma inflamação aguda fibrino-purulenta, né, provocada aqui isso aqui também é uma pneumonia supurativa. Então, aqui a gente tem uma inundação, né, uma infiltração massiva de leucócitos na cavidade alveolar. Isso aqui são os septos alveolários já necróticos. Então, a própria infiltração leucocitária provoca lesão, morte do tecido pulmonar, né? Então, exudato fibrino purulento na cavidade alveolar, provocando lesão, morte do epitélio alveolar aqui, né? Então, aqui, olha, as células, mostrando aqui os piócitos, né, que são os neutrófilos já maduros e infiltrados aqui na cavidade alveolar. Outro exemplo é a deposição de imunocomplexos, né? Outro exemplo de como a resposta imune pode causar lesão. Um exemplo do dano causado pela resposta imune ao agente infeccioso é a glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, né? Então, complexos antígeno-anticorpo, a bactéria, os estreptococcos liberam uma série de antígenos na circulação, que vão se ligar aos anticorpos IgG, principalmente da classe IgG do hospedeiro, e é a formação desses complexos, né, antígeno-anticorpo na circulação, vai ativar o complemento. E isso, quando acontece, quando esses complexos antígeno-anticorpo estiverem passando pelo glomérulo, né, quando o sangue vai sendo filtrado no glomérulo, lá na filtração glomerular, e circulando ali, está cheio de complexo antígeno-anticorpo, né, da própria bactéria, né, antígenos bacterianos ligados aos anticorpos IgG do hospedeiro, começam a se depositar na parede glomerular, dos capilares glomerulares, e ali formar imunocomplexos que ativam o complemento e causam lesão capilar.
Então, é a chamada glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Então, é resultado de uma ativação da resposta imune induzida pelo patógeno. Então, não é o dano direto do patógeno, mas é da resposta imune que foi induzida pelo patógeno. Além disso, doenças crônicas também causam bastante lesão. A patogenia da miocardite chagásica crônica é um exemplo disso, né? Então, por exemplo, um paciente que teve a infecção pelo Trypanosoma cruzi enquanto jovem, quando ele tiver lá seus 50, 60 anos, apesar da infecção estar numa forma latente, subclínica, a infecção, né, a carga parasitária é bem baixa, né, o Trypanosoma cruzi às vezes não é nem detectado na circulação, né, devido à carga parasitária baixa, mas ele tem uma lesão cardíaca, uma lesão miocárdica cada vez, né, progressiva e crônica, repetitiva. Por que isso? Por causa da resposta imune, ou seja, o patógeno ele está ali, ele está numa baixa carga parasitária, ele não está causando lesão direta nas fibras miocárdicas. Então, aqui a gente vê, ó, as fibras miocárdicas, isso aqui é um corte histológico de miocárdio, né, de um paciente com miocardite chagásica crônica, mostrando o coração com poucas, né, uma região aqui do miocárdio com poucas fibras miocárdicas, intenso infiltrado inflamatório crônico, né, e dano tecidual com fibrose, com deposição de fibras colágenas, que substituem a lesão miocárdica. Quem que está causando a lesão? Não é mais o micro-organismo diretamente, porque aqui a gente não tem mais uma carga parasitária de tripanossoma, né, invadindo o miocárdio ócitos, causando ruptura, destruindo o miocárdio ócitos, invadindo, né, sendo liberados, invadindo outras, que acontece na fase aguda. Aqui a principal lesão ela é causada, ela é induzida, a lesão, a necrose dos miocardiócitos é induzida pela infiltração leucocitária. Então, aqui mostrando também que a resposta inflamatória crônica, prolongada, repetitiva, ela leva a uma lesão tecidual e a substituição do tecido por fibrose, que perde função. Então, a cicatrização do tecido, da lesão tecidual por fibrose, ela causa perda de função gradativa, né, que é a patogênese da miocardite chagásica crônica. A patogênese da doença de Chagas crônica na miocardite é essencialmente a inflamação crônica. Assim também como a hepatite crônica por vírus B e C, a mesma questão. A carga viral diminui, o vírus entra numa fase de escape ao sistema imune, ele consegue se manter ali mais se camuflando do sistema imune, mas você tem uma reação inflamatória crônica, progressiva, prolongada, que vai destruindo, né, o tecido hepático e provocando a formação desses veios fibróticos que constituem a cirrose pós-necrótica na hepatite B crônica, na hepatite C, que causa perda de função e comprometimento da função hepática, né, do paciente, né? Então, por fim, né, terminando já essa nossa discussão aqui, além disso, outras questões também podem contribuir para as infecções, para as doenças infecciosas e parasitárias, como os indivíduos, a questão da imunidade dos indivíduos. Então, o HIV, o tratamento quimioterápico, né, para cânceres, as leucemias, o uso de fármacos imunossupressores para pacientes transplantados, desnutrição, são condições que fazem com que o hospedeiro fique mais suscetível. E aí, o patógeno, ele não necessariamente precisa ter uma patogenicidade, uma virulência muito grande. Então, aí nós temos aquelas infecções causadas por patógenos que são oportunistas, que não têm condições de capacidade de virulência e patogenicidade para invadir um hospedeiro saudável. Ele consegue
causar doença apenas quando o hospedeiro está numa condição favorável. Então, por exemplo, aspergilos e outros fungos oportunistas, a pseudomonas, né? E ainda a reativação de infecções latentes. Um exemplo bastante também importante é a encefalite toxoplásmica, né? No HIV, a reativação da tuberculose no HIV em pacientes transplantados, né? Ou quando você tem lesões prévias, né? A pseudomonas aeruginosa também se aproveita de condições em que o ambiente, o tecido está favorável ao crescimento dela, né? Na fibrose cística, no pulmão, nas queimaduras, nas escaras de decúbito, tá? Então, essa era a nossa conversa, essa era a nossa discussão aqui hoje, discutir vários aspectos, assim, gerais, de como acontece, da patogenia, de como acontece a doença infecciosa, desde do seu ambiente, da transmissão, até a invasão, permanência, disseminação e a capacidade dela causar doença no hospedeiro, né? Com isso, nós vimos que, para uma doença infecto-contagiosa, parasitária, acontecer, tem tanto o fator do hospedeiro como o fator do próprio patógeno, o inóculo, a virulência, a capacidade de escapar, de modular a resposta imune, né? E essa junção entre os fatores do hospedeiro, né, a interação patógeno-hospedeiro, as condições do patógeno mais as condições do hospedeiro, também, a doença também, às vezes, se manifesta através dos danos colaterais da própria resposta do hospedeiro. Então, isso a patogenia das doenças infecciosas e parasitárias, ela depende desses vários fatores, e a compreensão de todos esses fatores é que faz com que a gente consiga melhor prevenir, tratar e diagnosticar essas doenças. Tá? Então, eu agradeço a atenção de todos e nos vemos numa próxima oportunidade.